Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos falar de noções de higiene e manipulação de alimentos e o tema é segurança alimentar. Boa aula! Então, eu coloquei aqui o que é segurança alimentar, eu vou ler para vocês o que foi que eu coloquei, né? O termo segurança alimentar se refere a um conjunto de práticas e iniciativas que tem como objetivo garantir às pessoas o acesso a alimentos com valor nutricional e na quantidade adequada para uma boa qualidade de vida. Mas a segurança alimentar não é só isso, né? Além dessas práticas que garantem uma boa qualidade naquele alimento, né? Ele também regula a questão dos agrotóxicos na alimentação, né? A alimentação com uma é, orgânica, vocês podem ver que ela não é acessível a todo mundo, né? Então, a segurança alimentar, ela tem essa prática, né, de estar sempre observando os índices de agrotóxico nos alimentos, para que não venha para a nossa mesa um alto nível de contaminação por esses agrotóxicos, né? Vocês imaginem se eles fossem bons para a gente ingerir, as pessoas que aplicam não colocariam todas as ferramentas, né? Então, assim, se a gente for pensar bem direitinho, talvez a gente nem consiga comer mais nenhum tipo de alimento. Mas como a gente infelizmente tem que se alimentar e muitos produtores eles não têm responsabilidade quanto a isso, né? O que eles querem é produzir e ganhar, né? E podem acreditar, eles também consomem esse tipo de alimento. Então, bora lá. Aqui nesse slide fala como deu início, né, ao conceito de segurança militar. Foi após as duas grandes guerras mundiais. Vocês sabem que as bombas elas deixam material pesado na terra, houveram bombas químicas mesmo com veneno e deixou assim uma herança, né, de metais pesados dentro da terra, né, na Europa por causa das guerras que a Europa começou a se movimentar e se preocupar com que tipo de alimento que eles iriam produzir para suas gerações, certo? Vou ler aqui rapidinho, né, um pedacinho do texto, porque esse texto vocês vão ter, vai estar lá na plataforma, vocês podem ler ele todo, certo? E para ter mais conhecimento. Então vamos lá. Esse conceito, a partir da preocupação gerada nas duas grandes guerras mundiais na primeira metade do século passado. Esses eventos resultaram em muita escassez generalizada pela falta de condições da Europa de produzir alimentos saudáveis, em especial devido à contaminação de seus recursos naturais por substâncias usadas na fabricação de armas. Então, não somente a terra, mas a água também ela estava contaminada, certo? Muito material, material químico pesado que eles jogaram realmente nas terras e na água. E aí, ó, após quase 100 anos desde a Primeira Guerra Mundial, a distribuição de alimentos ainda é uma preocupação em muitos países. É uma preocupação porque por causa do uso do agrotóxico, né? A escassez da água está aí gritando em alguns países. Vocês veem que a África é extremamente pobre, né? Porque não tem água, né, para produzir. Mas isso não é uma desculpa, porque quando a gente vê Israel, que é um país que está no meio do deserto e ele tem tudo, é próspero, tem dinheiro, e aí a gente vê que qual é o problema de tudo isso? Qual é o problema? O problema é a falta de informação, é a ignorância, é também o problema com os políticos, certo? Assim como no Brasil, os políticos africanos, eles também são extremamente corruptos, porque a África, ela é rica
em pedras preciosas. Só que a população ela não tem acesso. Isso não interessa aos políticos que a população tenha acesso à educação e a nenhum tipo de riqueza que esse país possui, certo? Então, vocês podem ver que muito dessa preocupação ocorre devido ao subdesenvolvimento desses países, tá? Porque quando os países são subdesenvolvidos é porque uma classe de políticos que dominam, né, esse país são corruptos e pouco se importa o que aconteça com a população, né? Então, eu acho não, né? Tenho certeza que com esse quadro que o Brasil se encontra hoje é devido a muito político por aí. Então, assim, quando vocês forem votar, gente, vocês já têm condição de votar. Votem consciente na pessoa, não vendam seu voto, certo? Porque quando a gente vende, a gente traz a desgraça pra gente mesmo, certo? Essa aula não é sobre isso, mas estamos tocando nesse assunto justamente porque se falou de uma guerra, né? Além da guerra, a gente está falando de uma população, né, que pensou justamente em melhorar a terra e a água deles para poder começar a produzir alimentos saudáveis. E aí, na finalização aqui, a gente fala sobre a preocupação de muitos países, né? Mas a preocupação realmente de muitos países, da fome no mundo, de alguns lugares, justamente se deve à ignorância, à falta de estudo, né? Eu não digo nem tanta falta de estudo, porque eu conheço pessoas, muito poucas pessoas, que às vezes não têm um estudo, mas são altamente sábias, né? E a sabedoria, ela aparece quando a gente tem a capacidade de enxergar as coisas como um todo. A gente tem a capacidade de observar, né? E aí a gente acaba que aprende com a natureza. Vejam muito bem aqui no estado do Ceará, é muito comentado sobre os profetas da chuva, né? Então, como foi que eles aprenderam? Observando a natureza. Então, o ser humano ele tem essa capacidade, ele tem inteligência de aprender com o olhar, observar, né? Por isso que é aquela coisa, né, que sempre fala, Deus me deu uma boca e dois ouvidos. Por que deve ser? Eu devo escutar mais e falar menos, né? Então fica aí a dica também, além da segurança alimentar, fica também a dica para a gente falar menos e observar mais. Bom, dando prosseguimento ao meu discurso do slide anterior, né? A segurança alimentar diz que, para um bom aproveitamento alimentar, devemos vencer alguns desafios. O primeiro desafio, desperdício de comida. Será que o desperdício de comida só acontece na nossa casa? Né? Responda para você mesmo. Depois, questões políticas, mudanças climáticas e escassez de recursos naturais. Então vamos lá primeiro para desperdício de comida. Não é na nossa casa apenas, não é no nosso prato que acontece o desperdício de comida, certo? Mas acontece o desperdício de comida também no momento que é feita a colheita e o translado dessa comida até a casa de vocês, tá? Há muito desperdício de comida. Por exemplo, se existe, por exemplo, a CEAGESP em São Paulo. Se vocês procurarem no YouTube um vídeo onde tem pessoas catando no lixo lá no CEAGESP. Gente, assim, eles catam para poder levar, fazer comida para pessoas de rua. E aí você pode estar pensando, nossa, que absurdo! Não é absurdo, porque o que é descartado tem muito valor, sabe? E às vezes a gente fala assim, nossa, como a batata tá cara, R$ 9 o quilo, o que é isso? Que absurdo é esse? Pois saiba que para ela chegar a R$ 9 na nossa mesa, ela houve muitas perdas
de onde ela foi produzida até a nossa mesa, certo? E tudo isso aí conta como custo para a venda de uma batata a R$ 9 o quilo. As questões políticas, elas estão diretamente ligadas à questão dessa do desperdício, né? Não são feitas políticas públicas que esse desperdício seja amenizado. Também se paga muito imposto e as estradas do Brasil, elas estão todas, a grande maioria, todas estragadas, certo? Existem estradas que foram feitas 50, 60 anos atrás. Não existe acostamento, não existe uma duplicação da pista, pistas esburacadas. Vocês mesmos passaram por isso há algum tempo. Ano passado choveu tanto que a pista até Jericoacoara, que é só 60 quilômetros, ficou tão esburacada que levava-se 2 horas para chegar de Jeri, até mais, 2, 3 horas de Jeri até Itarema, né? Então, quem conhece, quem precisa da estrada para poder vender a sua safra, sabe como no Brasil o custo da comida é tão alto devido às estradas que não prestam. Depois, mudanças climáticas. Tem ocorrido no mundo inteiro mudanças climáticas muito drásticas. Vocês podem observar que estamos no mês de maio, um calor terrível e chuva ainda. E não é hábito do Ceará estar até maio, né, quase junho, chovendo. E também um calor nessa época do ano. Essa época do ano ela é mais amena. A temperatura da cidade é mais amena, né? Mas por que tanta poluição? Da gente desgastar a nossa terra, né? A nossa mãe terra, que é a nossa verdadeira casa. Tanta exploração de recursos naturais, mais uma exploração desenfreada, sem rumo, na verdade. E a escassez de recursos naturais, quando se fala disso, é a escassez da água. O Ceará passou 7 anos sem chover o que precisava chover. Corremos o risco de faltar água nas nossas casas. Eu não sei aí em Itarema como foi, mas aqui em Fortaleza a gente corria o risco de não ter água. Então, tudo isso também é um ponto a menos na segurança alimentar. Todos esses itens, certo? Porque há um desperdício, um aumento de valores, a degradação do meio ambiente e outras coisas também que trazem que dificultam para que um alimento saudável esteja na mesa de vocês. Então vamos falar alguns pontos sobre o controle de defensivos agrícolas, até muito assim, muito superficialmente, né? Até porque vocês não vão trabalhar com agricultura, mas é a necessidade de vocês compreenderem, porque faz parte da segurança alimentar. Um alimento orgânico, por exemplo, ele tem essa preocupação tanto com o ambiente quanto com o bem-estar da pessoa que vai consumir, né? O consumidor. Então, vamos lá para os pontos e aí vou comentando, certo? O primeiro ponto é comprar agroquímicos de boa qualidade e que são adequadas às pragas de cada alimento que está sendo cultivado, sob a orientação de um engenheiro agrônomo. Então, o que acontece? Toda vez que um agricultor ele contrata um engenheiro agrônomo para poder cuidar da sua lavoura, ele está fazendo o melhor, ele está pensando no consumidor final, ele está pensando na terra, ele está pensando nos lençóis de água, ele está pensando na comunidade e na sua família, certo? Porque quando a gente não pensa e a gente coloca defensivos agrícolas de qualquer forma, a gente está atingindo todas essas
comunidades que eu acabei de citar. Então, por isso é importante a contratação de um engenheiro agrônomo e fazer a aplicação dos defensivos agrícolas sobre orientação desse profissional, certo? Para que a gente tenha alimentos seguros para o consumo. Né? A utilização de EPI, a gente escuta falar muito em EPI. Os EPI são equipamentos de proteção individual, que para as pessoas que vão aplicar os defensivos agrícolas é bota, macacão, óculos, máscara, luvas, pulverizadores controlados, certo? Bons defensivos agrícolas. Então é muito, muito, muito importante, caso vocês queiram saber mais, que vocês façam uma pesquisa melhor, certo? Depois, utilizar equipamentos calibrados em boas condições. Os equipamentos que ele está falando são aqueles equipamentos de pulverização, certo? São equipamentos de pulverização de alimentos. O próximo é controlar o uso de pulverizadores que utilizam o sistema automático para liberar os químicos de modo seguro, na medida e nos locais corretos com mais uniformidade. Então, assim, quando você já contrata um engenheiro agrônomo, né, para fazer todo o planejamento de colocar o defensivo agrícola, ele também já vai verificar tudo isso, né? Aqueles pulverizadores automáticos que são colocados em cima de um trator e são colocados na lavoura automaticamente, eles são mais seguros para quem está aplicando, tá? E também eles jogam a quantidade certa na área, né? Que a área que eu falo é a água, o lençol freático, a população de animais que vivem na região, também os defensivos agrícolas atingem essa população, né? Depois, armazenar os defensivos em locais seguros, bem identificados e longe de fontes de água e alimento. Por quê? Porque se eles não estiverem protegidos, eles vão contaminar toda essa comunidade que eu falei, os animais, as pessoas, a família do agricultor, o próprio agricultor, a comunidade, as pessoas que vão ingerir a comida na casa dele, a comida vai estar contaminada. Enfim, é uma cadeia de contaminação. Acho que eu posso chamar assim, uma cadeia de contaminação, né? Por isso que tem que ter muito cuidado. Quando a gente viu a aula de manipulação de alimentos, limpeza do ambiente, tudo, a gente viu que esses alimentos eles têm que estar separados, né? Aliás, desculpa, produtos químicos têm que estar separados, bem separados dos alimentos, porque eles podem realmente contaminar. E por último, descartar de modo correto na sacola de resgate, onde serão enviados os do revendedor, o local de entrega onde será especificado na nota ou no receituário do agrônomo. Então, o que que acontece? Quando você vai compra esses defensivos agrícolas, eles vêm em embalagens. A embalagem pode ir para o lixo normal? Não. Então, a pessoa que vende também tem a responsabilidade de pegar essas embalagens e descartar, certo? Isso é uma lei estadual não, acho que federal para a agricultura, tá certo? Todo agricultor tem que descartar em local correto, conforme a orientação do vendedor daquele produto, que já vem de fábrica, certo? Essa orientação, por causa das leis que são vigentes, né, no país hoje. Então vamos lá. O que é uma produção sustentável, né? É aquela produção de alimentos que tem responsabilidade com as pessoas consumidores, a sua comunidade, seus familiares, os animais que vivem em volta, com a terra, com o lençol freático e etc. Né?
aqui no primeiro ponto ele diz assim, ó, nesse cenário surgem cada vez mais iniciativas de agricultura orgânica que dispensam o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos nas lavouras. Para tanto, seguem 4 pilares a serem seguidos. Primeiro, respeito ao meio ambiente pelo uso consciente dos recursos naturais não renováveis, que é o que? A terra de boa qualidade, a água. Depois, diversificação da cultura para utilizar defensivos naturais contra a praga, que também é toda uma mudança de paradigmas, certo? Uso de material orgânica para adubação verde, compostos orgânicos e cobertura morta para utilizar o solo. A matéria orgânica, adubação verde, que é o que? Vocês podem fazer isso na casa de vocês. Você pega uma caixa de compostagem, pega todo o material orgânico, casca de alimentos, alimentos que eu digo frutas, verduras, né? Colocar nessa caixa e embaixo vai caindo tipo um adubo mesmo, que vocês podem abrir com uma torneirinha e botar nas plantas de vocês. Pode usar no jardim, pode utilizar se vocês têm horta em casa. É bem legal. Eu vou colocar no final dessa aula esse vídeo de compostagem natural, tá? Depois, autonomia em relação à indústria de insumos. É o quê? Quando você faz uma agricultura natural, o que você vai utilizar é apenas aquele material orgânico que você tem dentro da sua propriedade. Você não vai precisar das leis dessa indústria, certo? Essa indústria do agrotóxico. Certo? Por isso que muitas vezes no Brasil ainda não se adotou tanto o cultivo orgânico, porque essa indústria agrícola ela é muito grande, então eles vão deixar de ganhar dinheiro, porque o próprio agricultor ele pode criar o seu próprio adubo, como eu falei, certo? E aí ele não vai mais precisar comprar dessa indústria. E aí o que ocorre? O que ocorre? Pode ser que a indústria ou ela diminua ou ela quebre, né? E eles não têm essa vontade que isso ocorra. E aí eu achei uma matéria muito legal do Diário do Nordeste, tá lá na plataforma. Eu quero que vocês leiam e façam comentários sobre essa reportagem lá na plataforma. Vou deixar lá o espaço, certo? Para vocês comentarem sobre, eu acho que eu falei, né, a produção de alimentos orgânicos do Ceará. Mais um ponto a ser comentado são sobre as embalagens, que esses produtos eles são levados até o consumidor. Esses produtos têm que ser muito bem embalados para que não haja perda, né, até a mesa, porque a perda de alimentos para um país como o nosso, como o Brasil, né, com tantas pessoas com fome, sem ter o que comer em casa, é o problema do desperdício, né, que a gente falou lá no início. Então, os agricultores eles têm que prezar muito pela forma como eles levam esse alimento até as centrais de abastecimento, né, os CEASAs, para que chegue, para que tenha o maior aproveitamento até a mesa. E aí esses produtos não terem os seus preços tão elevados. Então, a embalagem ela também é muito importante. Né? Ela tem que ser uma embalagem limpa, que cuide do alimento, que preserve a coloração, preserve a forma deles. Dentro do transporte, seja por caminhão, seja por avião, seja por navio, seja por trem, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia ainda nós no Brasil não temos uma malha viária tão aceitável para que faça
o transporte desses alimentos, né? Qual seria o transporte mais utilizado pelo brasileiro, né, para fazer transporte de tudo isso? É por meio de caminhões pelas estradas. E aí a gente vê muitas estradas assim muito estragadas, né? Aquela questão que eu falei lá no slide 4, das vias estarem estragadas. Então, tudo isso vai encarecendo, vai trazendo um alimento de menor consumo, aliás, menor qualidade, né, para a nossa mesa. Ah, agora eu estou falando em questão da logística, né? 74% da população da produção agrícola no Brasil é transportada pelas rodovias, que majoritariamente se encontram em estado ruim de conservação, o que gera um custo adicional refletido no bolso do consumidor. Ó, as pistas, tá vendo essa primeira aqui, ó, esse caminhão? A pista de Itarema até Fortaleza, no passado, em muitos lugares estavam iguais a essa. A de baixo é mais pelo lado do norte, né? De Manaus, essas vias que ainda não foram feitas. Então, parece, não sei se é verdade, mas o governo federal fez algumas pistas de boa qualidade para aqueles lados de lá, tá? Parece que adiantou bastante, junto com a ajuda do Exército. Foram feitas essas pistas que levam até o norte do estado. Eu posso até fazer uma pesquisa e mandar para vocês depois sobre isso. É porque só lembrei dessa informação agora, né? Que eu já estou quase finalizando o vídeo. Mas eu posso botar para vocês, talvez na plataforma. Deem uma busca lá, pode ser que tenha alguma pesquisa em relação a essas pistas do norte, tá? E tudo isso, ó, vocês imaginem, né? Um trator fazendo transporte do caminhão, passando aqui por essas pistas. Obviamente que o alimento que está aqui dentro ele vai custar muito mais caro, né? O caminhão vai quebrar, pode ter perda, né, dos produtos que estão desse caminhão. Então, para que melhore essas condições, né, da alimentação do brasileiro, também a gente precisa, por incrível que pareça, de pistas melhores, né? Mais segurança também. Hoje ocorre muito assalto nas vias, né? Esses caminhoneiros arriscam suas vidas para trazer alimentos para a gente, né? Então a gente tem que, todo dia, quando a gente for comer alguma coisa, a gente tem que agradecer. Porque dependendo de como foi feito esse transporte, as pessoas correram até risco de vida. Bom, então agora vamos falar sobre a aplicação da agricultura de precisão. Sem ler aí, você já pode imaginar o que seja, tá? Se engana que hoje no meio rural não existe tecnologia. Isso não é verdade. Hoje em dia, os agricultores eles possuem equipamentos, aplicativos de controle, tanto de controle de pragas como melhoria na sua produção e etc. E isso quer dizer que é a agricultura de precisão. É uma melhoria junto com a ajuda de software, ajuda da tecnologia, tá? No próximo slide, eu deixei um vídeo para vocês lá na plataforma para vocês verem o que é uma agricultura de precisão. É um videozinho rápido que vocês vão entender. Bom, então agora vamos falar sobre preparação de refeições de alimentos. É algo que a gente já vinha falando antes, né? Sobre a manipulação e higiene de alimentos. Então, quando chegam os alimentos até a sua cozinha,
O que vai ser daí para frente é a segurança conforme você faz a preparação de alimentos. Eu já ensinei para vocês como faz uma limpeza de alimento, já ensinei para vocês sobre o valor da alimentação natural, de prestar atenção naquilo que a gente está comendo. Lembra quando eu falei, quanto menos desembalar, melhor é a comida, né? E é isso, a preparação só vai depender de quem estiver manipulando agora, né? Da limpeza das mãos, limpeza do corpo, né? A higiene do local, dos equipamentos e etc. Vamos falar sobre como fazer a gestão de risco dos fatores patogênicos nas produções agrícolas. O risco é o potencial de impacto, né? De quando você for fazer aquele alimento, como é que você vai manipular ele. Então, é aquela coisa que eu falei, vem desde quando eles são plantados, depois transportados, depois como eles são levados até a casa e preparados, certo? Existe algum risco? Existe, isso é fato. Mas quanto mais a gente se preocupa com isso, menos, viu? Menos, bem menos risco a gente vai correr de ingerir algum tipo de alimento. Faça sempre a manipulação correta, lave os alimentos. Antes de preparar um alimento, limpe o local onde você vai fazer. Tenha sempre ambientes dedetizados, certo? Porque os insetinhos tipo formiga, barata, eles não vão estar passeando ali pelo local e aí a contaminação desse alimento tem menos risco, né, de acontecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula do dia. Espero que vocês respondam, corram lá na plataforma, façam os resumos, certo? Leiam a reportagem do Diário do Nordeste sobre agricultura orgânica no estado do Ceará, certo? Quem lida com lavoura, não sei se alguém de vocês tem uma horta em casa, né? Aproveita para enriquecer o conhecimento de vocês. E no final desse vídeo eu vou colocar o link lá na plataforma para que vocês vejam como faz uma compostagem, tá bom? Porque pode ser que vocês façam na casa de vocês, que é muito simples e também muito barato fazer esse tipo de compostagem. Ajuda o meio ambiente, ajuda as plantinhas de vocês que vão ficar muito mais saudáveis, né? E ajuda vocês na hora de se alimentarem. Vão alimentar com um produto mais orgânico, né? De melhor qualidade, livre de agrotóxicos.